Boa noite, começando nossa transmissão, esperando vocês chegarem. Estão aí já? Oi! Olá, Nilce, tudo bom? Foi a primeira a entrar? Vamos esperar um pouquinho, né? Para ver como é que acontece, quem é que aparece. Olha, já tem mais alguns. Como é que vocês passaram? Tudo bem? Nós temos 6, 7. Oi, Esther, tudo bom? Que bom que tu tá aí. Hoje nós vamos falar umas coisinhas que acho que tu pode me ajudar. Fico feliz, senti tua falta nas últimas lives. Nilce, Rome, boa noite, gente. Bom ver vocês. Como é que estão? Como é que passaram? Aqui na fronteira chovendo, né? Por enquanto acho que só tem gente do Rio Grande do Sul aí. A fronteira tá chovendo em Santa Maria, tá chovendo em Santa Cruz do Sul. Como é que vocês estão? Ai, socorro! Eu sempre querendo acenar, eu descobri esse negócio de conseguir acenar para vocês e às vezes eu me atrapalho, vou acenar e tiro a minha imagem do ar. Chovendo muito em Santa Maria. Aqui chove bastante também, mas estávamos precisando de bem, né? No campo a coisa está feia, né? Sem chuva, então a chuva é abençoada. Tomara que ela não traga estragos, só traga bênçãos, né? Nós estamos num momento assim que tudo tem que ser cuidado, né? Gente, hoje eu queria conversar um pouquinho. Eu não sei se vocês têm alguma sugestão, eu trouxe os bonequinhos porque eu tinha pensado em falar alguma coisa sobre constelação também, um pouquinho sobre as nossas relações, né? Que é o que mais pega nessas épocas, aliás, em todas as épocas, né? Parece que a gente diz que só nessa época, né, que a gente tá mais em casa, que tá mais preocupado, meio que aflora mais as coisas, né? Olha, chovendo em Santa Maria, chovendo em Santa Cruz, tomara que lave tudo que... É verdade, tomara que lave tudo que precisa ser limpo. Né, que traga fartura também, né? Então, me perdi. Que horror. A gente fala na questão dos relacionamentos, né? Como a gente diz, aproveita para dar desculpas para nossa incapacidade ou as nossas dificuldades de se relacionar. É que tá numa época de pandemia, porque a gente tá preocupado com a saúde, porque a gente tá preocupado com a economia. Mas na verdade, a questão é a nossa própria dificuldade de se relacionar e também de estar no nosso lugar, né? A gente sempre dentro da constelação fala muito em estar no seu lugar, é ocupar o nosso espaço, né? Quem tá no seu lugar tem força. Como é que vocês estão se sentindo, gente? Quem tá se sentindo sem força, quem não tem energia, normalmente é porque não tá ocupando seu lugar direito. É bom olhar o que eu não tô, onde é que eu tô fora de lugar, o que eu tô carregando de repente que não é meu. Oi, Rolandinho, olhando com a Vera. Ah, Verinha. Pois é, então, né? Que eu estou, qual é o lugar que eu ocupo às vezes dentro das relações, né? E a gente já falou nas ordens do amor, a gente falou no pertencimento, a gente falou na ordem, que seria hierarquia, né? Tipo, pertencimento, que ninguém pode ser pertence. Hierarquia ou ordem, quem chegou primeiro, chegou primeiro. E no equilíbrio, que é entre o dar e receber, né? E que a gente tem que compensar. Nas relações hierárquicas, esse equilíbrio é diferente, porque a gente não tem como dar
pro maior, né? Tipo, pros pais a gente não dá na mesma medida, não tem como. A gente compensa isso dando para os outros, dando para a vida, dando para os filhos, para a vida, para o mundo, enfim. E ontem eu estava assistindo, não lembro se foi ontem, essa semana eu assisti uma aula com a Mimansa. A Mimansa foi Bert Hellinger, né? E ela é uma senhorinha hoje, ela regula de idade com ele, deve estar perto, é mais jovem que ele, né? Deve estar perto dos seus 80 anos, eu não sei exatamente. Mas a Mimansa estava falando a respeito do pertencimento e ela falou uma coisa assim que me deixou pensando muito, né? A respeito do que também a gente tem que considerar o nosso lugar no mundo, né? No planeta. Nós, individualmente, nós como espécie, né? Nós somos uma espécie no planeta, né? Todas essas coisas que estão acontecendo também, né? Será que elas não têm alguma coisa a ver também, né? Com o desequilíbrio que a gente causa como espécie no planeta, né? Enfim, pensamentos. Mas aí em relação à relação de casal, que era o que eu gostaria de conversar um pouquinho hoje, né? Tô enrolando um pouquinho para ver se chega mais algumas pessoas. Mas eu acho que nós vamos começar, não, já começamos, né? Então, esses tempos eu tava vendo uma música lá dos anos 80. Vocês lembram do Blitz? Quem é que lembra do Blitz? A música aquela Você Não Soube Me Amar. Quem é que cantava Blitz? Era putz, eu esqueci o nome do cantor. Mas aí eu tava pensando no relacionamento de casal, né? Quando tu encontra alguém e tu te encanta pela pessoa, né? Aquela coisa maravilhosa, e aí a pessoa só pensa no outro, né? Quer estar junto o tempo todo, e daí fica junto, né? E aí? E a Blitz, com essa música Você Não Soube Me Amar, nem sei quem é que escreveu, a gente ouve e parece uma bobagem, né? Mas prestando atenção na letra, eu me toquei que eles falam da relação e o desacerto que dá para as coisas não funcionarem. Ah, bola dourada, esse poema é máximo. Vamos botar o poema da bola dourada. Olha, a Esther já colocou. Vamos ler aqui, ó. A bola dourada. O que recebi pelo amor de meu pai, eu não lhe paguei, pois em criança ignorava o valor do dom. E quando me tornei homem, endureci como todo homem. Agora vejo crescer meu filho, a quem amo tanto, como nenhum coração de pai se apegou a um filho. Perdi, peraí. E o que antes recebi, estou pagando agora a quem não me deu, nem vai me retribuir. Pois quando ele for homem e pensar como os homens, seguirá como eu os seus próprios caminhos. Com saudade, mas sem ciúme, eu o verei pagar ao meu neto, que me era devido. Na sucessão dos tempos, meu olhar assiste, comovido e contente, o jogo da vida. Cada um com um sorriso lança diante a bola dourada, e a bola dourada nunca é devolvida. Esse é um poema lindo, né? Que o Bert traz. Eu não me lembro qual dos livros tá, mas eu lembro muito desse poema. Ele explica exatamente isso do dar e tomar, e da compensação que se dá aos pais, né? Que tu não tem como devolver para eles, tu devolve adiante. E mesmo quem não tenha filhos, devolve para a vida, né? Isso é importante, porque a gente fala muito na relação pai e filho e dar ao neto, mas também tu pode dar para a vida, né? Sendo útil, desempenhando as tuas funções, né? De repente produzindo através da arte, através do teu trabalho, seja de que forma for. Então a gente compensa pra frente. E é muito lindo. O Amor de Certo é o livro, tem esse livro. E então, gente,
Mas voltando para as relações de casal, às vezes a gente não toma dos pais, né? Lembra que a gente falou? Aquilo que a gente precisava tomar. E aí a gente não aceita receber. Tipo, essa bola, né? Poema de Boris Minchausen, sei lá, Minchausen. Essa bola dourada, né? Que representa a vida, a gente não toma ela, não pega ela. E fica faltando, e a gente fica querendo coisas ali. E aí a gente vai para as outras relações querendo aquilo que a gente não pegou lá do, né? E aí então às vezes a gente vai para uma relação de casal, por exemplo, fora do lugar, esperando do casal, esperando do parceiro ou da parceira aquilo que não compete a ele. Porque numa relação de casal é uma relação entre iguais. Não tem essa diferença. Não tem um, né? Lembra que vocês mesmos já me disseram, né? A gente chega junto na relação. Então, ao chegar junto, o que vigora ali é o equilíbrio, deveria vigorar o equilíbrio entre o dar e receber. Só que, ou quando me falta tomar, eu adoto duas posturas, né? Ou só receber, e aí eu quero alguém que... Ou eu quero só dar, não aceito receber, né? E aí eu quero cuidar de alguém, porque de repente, quando eu cuidava, né? De repente eu era retribuída, olhada, eu era vista, né? Às vezes a pessoa está fora de lugar, e aí a gente vai ver algumas situações de estar fora do lugar. Então, o que acontece? Eu cobro do outro, né? Coisas que o outro não tem, não pode me dar, né? Então, de repente, quando eu chego aqui numa relação de casal, né? Que eu botei o pai, a mãe e o filhinho, mas vamos tirar o filhinho, né? Ainda não chegou o filhinho nessa relação. Tá o homem e a mulher. E aí, voltando lá pra música, né? Do Você Não Soube Me Amar, da Blitz, né? Eu vou pegar um trechinho ali, ele começa falando assim, sabe essas noites, imagina, né? Que você sai caminhando de madrugada com a mão no bolso, na rua, e você fica pensando naquela menina, você fica torcendo e querendo que ela estivesse na sua. É aquela coisa do encantamento, né? Que um tem. O casal só se olha, né? Se olha, vocês conseguem enxergar os bonequinhos? Não sei, eu botei eles, acho que meio longe. O casal olha um pro outro com encantamento, né? Aí finalmente você encontra o broto, né? Aquele que fala. É esse encantamento que se perde quando eu busco outra coisa no outro, que não seja um igual para trocar. Quando eu procuro alguém que me atenda, esse encantamento se vai porque o outro não vai conseguir atender, sabe? Olhar para o outro e ver o outro e me alegrar com o outro pelo que ele é, só porque ele tá ali. Isso ao longo do tempo, né? Pode acontecer. E aí na música, né, tem um monte de outras coisas, e aí ele diz, todo mundo dizia que a gente se parecia, cheio de tal e coisa e tal. E realmente a gente era. A gente era um casal sensacional. E daí desse encontro, o que acontece? Vai aparecer um outro, né? A misturinha. A gente é uma misturinha do casal, né? E ali, indo pra a música do Blitz, que eu achei fantástica, porque ela fala dos seus... Né? Ele diz, no começo tudo era lindo, era tudo divino, era maravilhoso. Até debaixo d'água o nosso amor era mais gostoso. E aí o que o cara diz? Mas de repente a gente enlouqueceu. Eu dizia que era ela e ela dizia que era eu. Não é o que acontece? Né? E aí eles se olham e não se reconhecem mais, né?
E este aqui fica perdido vendo aquela maluquice toda, né? E aí eles começam a se cobrar, né? Você não soube me amar. E na vida real é exatamente isso que a gente vê, né? Às vezes, por N questões, vocês percebem que eles não olham para a criança, eles olham para outras coisas. De repente esse aqui tá olhando, sei lá, para as coisas que não deram certo na vida, sei lá o que, né? Tristezas, de repente até outras relações, e ela também. Eles começam a olhar para essas dores aqui, de repente abortos, seja o que for. E começam as cobranças, de parte a parte. Às vezes começam inclusive, acusações, né? E de repente a gente não sabe quem tem a razão real. E de repente talvez ninguém tenha a razão real. E este aqui, ó, não é mais olhado. Às vezes ele entra nessa disputa, né? De uma maneira dramática. Porque o que acontece? O filho, ele tem o direito de poder amar pai e mãe, né? E aí, às vezes, é negado a ele o direito, por alguma razão, que é da relação dos dois, não é dele. Porque dentro dele, os dois continuam existindo e deveriam continuar podendo existir, né? Às vezes, daí, o que acontece? Né? Várias questões, né? A pessoa diz... agora fugiu exemplos, mas várias questões. De repente, esse aqui vai embora, né? Tipo, a coisa ficou tão terrível e ele foi embora. E esta mãe olha aqui, e porque de repente ela tem questões mal resolvidas com o pai dela, ou com a mãe dela, ou com a família dela, ela diz: ele me abandonou. Ele nos abandonou. Olha que terrível isso para um filho, né? Ouvir que foi abandonado. Teu pai não serve mais. Não seja igual ao teu pai. E daí o que acontece? Começam as acusações, mas não tá acontecendo a conexão aqui, ó, porque ele precisa dos dois dentro dele, não necessariamente juntos, né? Não precisamos estar juntos fisicamente, mas é na alma que precisa se ter o direito de amar pai e mãe. E aí o que acontece? Agora tu é o homenzinho da casa. E aí o homenzinho da casa saiu do lugar. Percebe? O lugar dele era aqui como filho, mas ele assumiu um lugar que é do pai. E estando no lugar do pai, ele não está ocupando o lugar de filho, ele não está liberado. De repente, ele se sente na obrigação de cuidar dessa mãe e assume um lugar de pai e mãe da mãe. Também está fora do lugar. São várias situações em que este aqui pode estar envolvido. E aí ele vai crescer assim, vamos botar um menino crescido, deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Ele cresceu. Achei outro com cabelinho mais parecido. Ele cresceu assim, ou ocupando o lugar dos pais da mãe, né? E aí, quando surgir uma companheira para ele, o que vai acontecer? Ele não está disponível na alma para ela, porque ele já tem uma companheira. Não estou dizendo que ele vai ter envolvimento com a mãe nesse nível, mas ele está comprometido ali. Ou ele vai ficar um tempo com ela, não vai, de repente não vai, porque a alma não pode excluir ninguém, e ele tá lá, ó, com o coração querendo estar próximo do pai. O que vai acontecer? De repente ele vai repetir o destino do pai, né? E aí também vai embora.
Por quê? Porque eu tô ligada lá. E N possibilidades se abrem aí, se surgem, pra gente perceber como funcionam as lealdades invisíveis dentro do coração desse menininho. Agora que eu botei mesmo, né? Vou botar uma menininha aqui, ó, casal. Dentro do coração dele, ele precisa dar um lugar para aquele pai, mesmo que o pai não tenha ficado. É porque o pai não ficou porque ele estava olhando para outras dores, né? Dores que a gente não conhece. Então tem muita coisa envolvida aí nas relações que fogem ao nosso entendimento. E para este aqui poder seguir a vida e não repetir destinos, ou poder ter, né? O que ele precisa olhar? Olhar para lá, reconhecer que sim, foi assim, o pai não pôde ficar, né? Não ficou. Não interessa por quê, mas dentro do coração dele, ele tem que ser grato àquele pai que deu a vida para ele. E que porque tudo isso aconteceu, ele é assim. Ele desenvolveu habilidades mesmo com o que faltou, né? Dá um lugar para a mãe e para o pai no coração e seguir em frente. Enquanto ele não conseguir fazer isso, ele está vinculado àquela mesma dor. E talvez ele não consiga, ele vai repetir esses padrões de comportamento, né? Vou olhar aqui porque eu perdi, não teve comentário. Ou teve. Perdi, trancou. Ah, teve, olha, viu? Eu perdi comentários. Vamos ver aqui, gente. Socorro, Patrícia, oi. Karina, oi. Ah, Lúcia, essa música diz tudo. Exatamente, né? Olha, a Esther, ó. Às vezes a paixão dura um momento necessário para gerar a vida. Exatamente. Porque quando, vamos tirar esses aqui, ó. Vou voltar pro casal inicial, né? Quando esses dois se unem, vocês sabem o que está acontecendo? O que está se unindo? Na verdade, ó, deixa eu ver. A Esther, ouvir você igual ao seu pai como se fosse a pior coisa do mundo, exatamente. E daí no íntimo, sabe o que acontece com a criança quando ela ouve você igual ao seu pai ou não fica igual ao seu pai? O que acontece? O pai foi embora, né? E ele ficou aqui com a mãe. O que vai acontecer? Ele precisa daquela mãe. E o medo que algo aconteça. Então, ele vai se submeter a todas. A dele, ele está vinculado àquele pai. Então, como não podem haver exclusões, ele vai acabar ficando cada vez mais parecido com o pai. Porque a mãe também vai precisar poder amar neste filho o pai. Quais são as frases libertadoras para um filho nesse caso? A mãe pode dizer para ele, ó, situações que poderiam resolver essa situação. E para quem vive essa situação, a mãe poderia dizer para esse filho, eu amei muito teu pai. Quando tu diz isso, e é verdade, ela amou. É que, olha a música lá, né? Meu Deus, eu fui abrir. Que felicidade! Você encontrou ela, você encontrou ele, né? Então, naquele momento ali, foi muito, de verdade. E ela queria que isso tivesse continuado. E daí é duro, né? O lamentar, como é que esses dois poderiam se separar bem? Lamentar as perdas, reconhecer o amor que houve, reconhecer que existiu amor, né? Poder fazer esse trabalho de reconhecer o amor que existiu e que vai continuar existindo. Quando estes dois vão poder ter outros relacionamentos saudáveis? Vocês não conhecem milhões de pessoas que se separam e que jamais conseguem de novo voltar a ter uma relação saudável? Vocês conhecem, não conhecem? Por quê? Porque intimamente ainda estão vinculados. Porque não foi feita a separação na alma. Eu não reconheço, eu não lamentei,
Eu não reconheço a importância que o outro teve na minha vida, eu não lamentei aquilo. Eu preferi culpar o outro, eu não assumi a minha responsabilidade. Então, poder olhar para o outro, né, e dizer para o outro: sinto muito, eu queria que tivesse sido diferente. Eu amei muito você, mesmo que tu diga, né, ainda com dor. Eu lamento o que aconteceu. E eu assumo a da responsabilidade por tudo que nos aconteceu. Quando eu digo isso, eu ganho força. Quando eu lamento, eu reconheço a dor por tudo aquilo que eu queria que tivesse sido. Porque teve amor. Então, assim, ó, às vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim, o falecido, né? O falecido, né? O ex, né? Não existe esse negócio de ex, gente. É o primeiro amor, o segundo amor, o terceiro amor. Tem gente que tá no 24º amor, né? São amores, são histórias, são pessoas que passaram pela nossa vida, né? E que por N razões não foi possível. E a gente não é vítima. Essa coisa de dizer eu fui abandonada, eu tô me colocando como vítima da situação. Quem é que tem a sensação? Quando eu sou criança, é que se eu for abandonada eu vou morrer. Eu não vou ter cuidado. Então, esse sentimento de abandono é sentimento infantil. Eu preciso olhar para o meu pai, eu preciso olhar para minha mãe. Às vezes, pessoas que foram doadas, né? Ou que foram cuidadas por outros, que não, né, não tiveram um cuidado paterno, materno, sentem essa sensação de abandono, né? Elas esperam um cuidado paterno, materno. Então isso não é uma postura de adulto. Quando eu digo para um homem ou para uma mulher, se tu não ficar comigo eu me mato, isso é um peso tremendo. E aí, o que acontece? Não é admissível numa relação entre iguais essa afirmação. Quem recebeu essa informação precisa sair da relação, porque eu não posso ser tudo para uma pessoa. Quem é tudo para um outro é pai, é mãe, que deu tudo, que dá a vida. O bebê, se não tiver o outro, morre. Então, entende? É essa sensação. Se tu não estiver comigo, eu me mato, eu vou morrer. Eu não posso viver sem ti, eu não posso viver sem cuidado. A criança não pode viver sem cuidado. O adulto pode viver sozinho, deve viver sozinho, precisa aprender a viver sozinho. E se eu estiver contigo, que bom. E se eu não estiver contigo, eu vou viver. Eu vou viver do jeito que for. Eu vou seguir vivendo e oportunidade de ter convivido comigo, gratidão pelos momentos alegres que a gente teve, gratidão pelos momentos difíceis que me ensinaram, gratidão. Olha, Lúcia, ó, a partir desse amor nasceu os nossos anjos. Gratidão por ter tido essa oportunidade. Ai, Lúcia, que bom ouvir isso de ti. É isso aí. Esses dois aqui, ó, só tem esse pequenininho, por quê? Porque tiveram um ao outro, porque em algum momento se encontraram e foi bom. E terminou. Porque às vezes não é para ficar para sempre. Porque existem outros emaranhamentos sistêmicos, que é uma coisa mais complexa da gente explicar aqui, né? Às vezes, a junção de um casal é a junção de dois sistemas familiares, gente. Tem um monte de gente junto, né? Um monte de coisas, às vezes, mal resolvidas que a gente não consegue se desprender e que a gente não está disponível para o outro. Às vezes, um dos dois não está disponível. E às vezes, quem não está disponível não é nem quem foi embora. Às vezes, quem ficou não estava disponível, porque também estava olhando para outras coisas, para outras dores, para onde o nosso coração olha,
né? Eu perdi um comentário aqui, deixa eu ver. A Esther, me alegro que você se pareça com seu pai. E isto é uma frase de cura. Frases de cura. Quando eu consigo dizer para a criança, né? Quando tu sorria assim, era o sorriso do teu pai. E eu gostava de ver ele sorrindo. Olha que coisa linda. Tu libera o fluxo do amor para aquela pessoinha poder seguir na vida, sabe? É isso que a gente precisa. Lamentar juntos, né, se fosse possível, o que não deu certo e cada um entender. Tu conseguir dizer pro outro, tudo que eu te entreguei com muito prazer, foi muito bom. Sinto muito que a gente não pode continuar, né? Eu assumo a minha parcela de responsabilidade porque os dois têm. Sempre tem. De alguma forma tem. A gente precisa olhar para isso com coragem. Olhar para isso com coragem. Eu assumo a minha parcela de responsabilidade. Aí eu libero, né? Eu libero o outro e me libero também. E tô livre daí. Mas se eu não conseguir fazer esse movimento, eu não tô livre. Porque dentro do meu coração eu ainda tô vinculada lá. Então quando eu tenho essas queixas, às vezes eu tô vinculada lá. Naquelas pessoas, naquele outro. Então eu consegui olhar para o meu filho, mesmo que a relação com a pessoa que me permitiu que ele fosse meu filho, eu consegui olhar para ele e dizer: eu continuo amando teu pai através de ti. Em ti eu posso continuar amando teu pai. Olha que frase forte. E ele também poder dizer, né? Eu amo em ti, né? Quando eu consigo olhar pro outro, né? Isso foi a Esther que disse também outra frase de cura. Eu te deixo ir com amor. Sinto muito. Tudo que eu te dei com prazer, com amor. Assuma a minha parcela de responsabilidade pelo que não deu certo entre nós. E eu te libero. Eu te deixo ir com amor. Eu devo continuar amando em outras formas. Isso é libertador, porque daí os dois podem continuar suas histórias. E eu vou amar em ti o nosso filho. E eu olhar para o nosso filho, né? E dizer, eu amei muito teu pai, amei muito tua mãe. Você é o fruto do nosso amor e todos nós somos frutos do amor. Naquele momento que se disse um sim, mesmo que esse sim tenha sido inconsciente, né? Mesmo que esse sim tenha sido inconsciente, porque claro que a gente sabe que há outros casos que não são bem assim, né? Mas a gente tá falando de uma maneira geral. E eu me alegro que tu seja como teu pai. Com isso, ele vai buscar aquelas coisas que eu acho legais por meu coração. O amor, gente, é o que cura. O amor é o que cima. Olha, Karina, é o verdadeiro momento no qual o amor liberta. Quando eu critico, ainda me há amor. Porque por trás daquela crítica está a minha dor pelo que não deu certo. Quanto mais eu tô xingando, eu tô horrorizada, mais amor. Porque me dói tanto que eu não quero acessar isso. Olha, Rolando, esse tema lembrou nossas conversas nas constelações. Tá com saudade? Eu também tô. É isso aí, né? E assim os dois podem olhar para o filho e abençoar o filho. E ele pode, não precisa mais assumir o lugar do pai, não precisa mais assumir o lugar de pai da mãe. Ele pode crescer
e ir para a vida. Mesmo que o casal esteja separado, eles sempre vão estar juntos dentro dele. E aí ele cresce e vai para a vida. E ele pode encontrar outra mulher e pode permanecer com ela ou não, né? E ele tem filho e esse filho pode, porque esses dois vão permanecer juntos aqui para sempre, né? Assim como os dois pais dela. Olha que lindo isso. Outra coisa também, né? Quando eu olho, ele olha para ela e diz: eu te quero, mas eu não quero teus pais. Quer ela? De verdade? Não vai ficar. Porque ela é a misturinha dos dois. E de repente ele olha para a filha e diz assim: teus avós não servem. Parte dela ele está rejeitando. Percebem como as nossas exclusões acontecem? A gente veio para incluir, dar o pertencimento a todos que têm o direito de pertencer. A gente veio para respeitar a ordem, né? Chegou primeiro e eu não me envolvo nas questões de casal do meu pai e da minha mãe, o problema é deles. Deixa com eles o que é deles. E na relação entre igual, é troca. Eu não posso esperar que o outro me cuide como se eu fosse uma criança. Que o outro me carregue, isso é demais. É pesado. O outro não pode fazer esse papel. E se eu tô esperando isso, tá mal. Tá na hora de eu revisar, né? De eu revisar e olhar para a fonte. Da onde vem tudo. Para quem me entregou a bola dourada, né? Então, gente, era esse nosso papo de hoje, né? Que a gente possa refletir um pouquinho nisso, que a gente possa olhar para tudo com amor. Em tudo há amor. E sempre que eu enxergar uma situação esquisita, eu penso: onde está o amor? Porque ali existe amor. O amor que cura e o amor que adoece. A qual deles eu quero me vincular, né? Um beijão. Vou botar a música aí nos comentários, tá? Que a gente se sinta amado e amparado, tá? Pelos nossos pais que nos deram a vida, pelo nosso Pai maior que nos permitiu estar aqui, tá bom? Até domingo.